É necessário ainda, nessa década, termos a cota racial? Com toda certeza. A cota não é um motivo que a gente nem deve discutir. Só olhar, né, para as histórias, a gente vai entender que a gente precisa de uma reparação. Esse país ele foi construído pela exploração e pela escravidão, pelos povos pretos e indígenas. Então, não tenho nem o que dizer se a cota, se a cota deve ou não, ela é necessária. É uma questão de reparação histórica. Veja bem, as pessoas sempre falam, mas a pessoa está adentrando numa faculdade pela cota. Ela adentra pela cota, mas a competência dela não é pela cota. O que vai fazer ela formar e ter sucesso não é pela cota. Então, a gente precisa de colocar pessoas nesses lugares, pessoas que muito tempo perdeu o direito de estudo, de cidadania, de acesso à cultura, por uma questão histórica, pelo racismo estrutural. É até vergonhoso dizer se de fato isso deveria existir. É só olhar tudo que uma população preta sofreu diante do racismo, se há um enriquecimento de algumas pessoas, de algumas famílias, de pessoas brancas, foram porque pessoas pretas sofreram. E onde nós vamos reparar nisso? A gente tem que reparar isso em algum lugar. Então a cota é uma questão de reparação. A reparação ela é essencial, ela é necessária, ela é indiscutível. Muitas pessoas falam, mas aí algumas pessoas julgam a cota não pelo fato também da reparação, mas pelo fato da fiscalização. Qual que é o problema da fiscalização? Tem pessoas que se declaram negras e de fato não são negras, né? E essa é a situação. Dentro disso, quem deveria discutir, ou quem deveria, de fato, fazer um funilar para saber se de fato que aquela pessoa está declarando é ou não é, porque de fato, eu não sei se você reparou, no Fantástico teve até uma entrevista a respeito disso, um homem branco se declarou preto para adentrar na faculdade de cota. Eu acho que a gente precisa de fiscalização. Como qualquer projeto, como qualquer assistencialismo, não é que a ideia é ruim, a fiscalização que é ruim, mas em questão de reparação, a cota ela é necessária. Veja bem, pessoas foram vistas como animais, sem alma, foi tirado acesso à educação, acesso à saúde, direitos básicos para manter uma sociedade, e depois pegaram essas pessoas e jogaram na sociedade e falaram, se vira. Como que se vira? Se a pessoa nasceu 500 anos, né, em atraso, o Brasil é o país, por último, que aboliu a escravidão. Então, foram muitos anos, mais de 300 anos de escravidão, e ainda nosso país já dele é um país muito recente, a gente tem 130 anos de abolição de escravidão. Ou seja, a minha bisavó pegou essa geração de escravo. A minha avó não, mas minha bisavó pegou. Então, se você for parar pra pensar, o Brasil ainda tem uma dificuldade, porque o Brasil, ele não quer se declarar. A gente passou por um processo de embranquecimento muito pesado. Esse processo de embranquecimento é para não declarar que nós, majoritariamente, somos uma população negra. E esse processo veio para justamente isso, para não reparar aquilo que nos deve por direito. O Banco do Brasil nos deve, a coroa portuguesa nos deve, o Estado nos deve. Então, o Brasil que cresceu numa exploração, discutir se deve ou não haver cota, é vergonhoso, porque a gente não tem que discutir, é um direito. É algo que foi nos roubado. Pessoas estão à margem da sociedade porque não teve acesso à educação, a direitos básicos, porque é fruto de um racismo estrutural.